Olá, estamos começando aqui o 12º episódio do AGICast e hoje para falar um tema muito importante de empreendedorismo dentro da AGI, o nosso tema e talvez nosso pilar principal, a capacitação. A AGI possui como um dos principais valores produzir novos líderes para o mercado de trabalho. E para produzir novos líderes precisamos de educação. E hoje estamos aqui para falar sobre o assunto educação, empreendedorismo. Saulo Gomes, o CEO do Instituto Navegare. Saulo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar conosco. E eu gostaria de conhecer um pouco da sua história, entender como você iniciou no empreendedorismo, como começou na educação e como pode agregar uma mensagem para o nosso associado. Excelente, Thiago. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui contribuindo com a Associação dos Jovens Empresários, a nossa querida AGE. Tem todo um carinho especial pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo do ano e do ano passado também. E a gente não só saúda, mas fica orgulhoso de ver os frutos do trabalho de vocês através dos eventos, através da educação empreendedora no nosso estado. Vocês são fundamentais e para mim é uma honra estar aqui. Perfeito. E como é que foi? Me conta um pouco da história do Instituto Navegare. Teus pais são professores, tu é da área da educação. Como é que você começou nessa Não, área? não, Thiago. Eu sou formado em Direito, né? Então, muito pouco a ver com o empreendedorismo em si, embora a gente possa fazer alguns ganchos e tal, mas exige um esforço grande para fazer essas conexões, diferente de alguém formado em administração ou contabilidade. Então, eu não tive referências para empreender, eu tive realmente que estudar muito, né? E até na nossa faculdade de Direito, Thiago, eu não sei se tu tem a mesma percepção, há um certo preconceito da academia com você montar o próprio negócio, né? Em geral, marketing, vendas, a gente nem tem essas cadeiras na graduação, Uhum. é uma coisa meio estranha ao universo de quem se forma em direito. E quando, na verdade, a pessoa se forma e se ela vai abrir o escritório, a primeira coisa que ela tem que saber é fazer o marketing para divulgar o seu escritório de advocacia. E ter cliente. E ter cliente, ela precisa saber vender. Uhum. Então, assim, eu acho um pecado capital não ter isso na graduação do curso de Direito. E aí a gente, quando vai para caminhos diferentes, como o empreendedorismo, a gente tem que fazer isso na unha, no braço mesmo, e procurar treinamento, ler muito livros. Eu acho que é, há mais ou menos uns 5 anos eu passei a comprar com mais intensidade ainda livros de gestão e contabilidade, gestão, marketing, vendas, assim, mais de 100, com toda certeza, assinaturas de revistas da HBR, no final que eu posso indicar alguns livros também, da Harvard Business Review. Então, assim, a gente vai atrás do que tem de mais novo e que hoje as redes sociais permitem a gente ter contato com pessoas do mundo todo, tá atualizado do que saiu de IA hoje no Vale do Silício, né? Então a pessoa está no interior do Maranhão e consegue saber o que está acontecendo de mais novo lá através das redes sociais, das pessoas que formam opinião nos Estados Unidos ou na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, a minha história, a história da Navigare começa, na verdade, no ano de 2013 e a gente começa como um escritório de consultoria jurídica portuária. Eu dou um Certo. passo a mais atrás, para trás, para explicar um pouco a minha trajetória. Eu me formei em Direito, mas, ao mesmo tempo da faculdade de Direito, eu fazia também uma faculdade de Filosofia, uma graduação. Não consegui concluí-la, fui até ali mais ou menos a metade do curso, mas foi muito boa para a minha formação, especialmente a parte de raciocínio lógico, Thiago. Me ajudou muito nessa parte de conectar os pontos, de você aguentar leituras pesadas, densas, que são leituras filosóficas. E o próprio direito também ajuda muito nisso, na argumentação, nas conexões de raciocínio lógico também. E aí eu não concluí de filosofia, mas concluí o curso de direito. E ao finalizar, eu nem colei, nem fiz o juramento, fiz por procuração, eu tive a oportunidade de estudar no Canadá. E lá morei, fui para estudar, mas acabei morando com a residência permanente lá, todo o green card deles, durante 4 anos. 4 anos, 4 invernos, né? É um país belíssimo, não tenha dúvida, é excelente para estudar, recomendo. Tem uma estrutura enorme para. Eu fui fazer o mestrado, fiz o mestrado em Business Law, já tinha um pouquinho de business Já ali. começou o business aí, né? Começou o business ali. E, e no mestrado eu foquei muito para cadeiras voltadas para a área portuária, para do direito portuário, do direito marítimo, que tem muita conexão com o Comex, enfim, com o comércio internacional, etc.
E aí concluí lá o meu ciclo lá, voltei para o Brasil e abri o escritório de advocacia. Mas como foi que tu parar no Canadá? Foi uma prova? O que que era na época? Tá, para eu conseguir a bolsa? É. Tá, para eu conseguir a bolsa, eu mandei para acho que umas 8 faculdades, né? Você foi enviando e-mail. Vim se candidatando, seguindo todo o Ah, processo, com currículo. Eles fazem muito também análise curricular lá, além de provas e tudo mais. E fui para lá já aprovado em 3, né? opa. Na Universidade de Sherbrooke, na época, na Universidade de Montreal, que é uma das maiores lá, fica também lá no Quebec, e na UQTR também. E aí eu optei pela de Montreal porque é uma cidade maior, enfim, a universidade também é mais robusta. Nessa época, pensando em vir para cá e montar uma história de advocacia na área. Eu precisei definir isso cedo, porque no direito, como tu sabe, a legislação ela é bastante local. Então, o Código Civil de um país é muito diferente do Código Civil de outro. E a utilidade disso eu precisava definir, porque senão eu ia estudar, por exemplo, direito penal canadense, não ia servir em nada para o direito penal brasileiro. E por isso também eu escolhi Business Law, porque já era uma coisa mais ampla. O business acaba sendo universal, como também na área de TI é uma linguagem universal, né? E por isso eu escolhi essa área. Aí lá eu escolhi Direito Marítimo, que tinha conexão forte com o comércio internacional, tentando de novo pegar alguma coisa que fosse... Um gancho mais macro. Que fosse útil para a hipótese de eu voltar para o Brasil, ser um conhecimento útil na hipótese de eu voltar. E foi muito útil, de fato, foi acertada. Aí no final eu precisei decidir mais, era qual país eu queria residir, e eu acabei optando pela nossa querida terrinha aqui, para São Luís. Então com o que tu tinha lá de visto, poderia residir em qualquer lugar do mundo. Poderia. Thiago, mais 6 meses lá eu tirava minha cidadania canadense. Era? Tirava o passaporte. Você quase era canadense. Quase era canadense também. Olha só. Mas decidiu voltar por quê? Família? A família pesa. E essa é uma discussão interessante, essa discussão de imigração, né? Tem um outro podcast aqui só para esse assunto. Mas você tem que fazer uma análise que é a seguinte: não é porque o país é rico em termos comparativos, né? O Canadá comparativamente é um país muito rico, que você vai ser rico no país, né? Sim. Quando você começa num país, você não começa do zero é aqui, mas o zero no Brasil você tem família, colegas de colégio, colegas de faculdade, esse é o seu zero. Lá você é -1, você não tem nem isso, né? Então você tem que começar do menos... Tem um certo pé atrás ali, imigrante e tal. Tem alguns preconceitos, não tenha dúvida, vai haver. Né? Para o brasileiro não tanto quanto para o árabe ou para o africano, mas em algum grau vai haver, né? Só pelo fato às vezes de ser estrangeiro e tal. Mas, em geral, era uma receptividade muito boa pelo fato de ser brasileiro, aproveitando o gancho. Tinha mais benefícios, mais coisas que às vezes a gente acha estereótipos chatos, tipo Pelé, futebol, samba. Mas quando você compara com outros estereótipos de outros países, é uma maravilha, na verdade. Você está se associando com coisas alegres, positivas, festivas, né? Sim. Então, em geral, tinha mais benefícios do que contra. Mesmo assim, decidiu voltar para a nossa querida ilha. E por qual motivo te trouxe de volta aqui a São Luís? A família pesa e, na minha análise profissional, pesou muito a perspectiva de eu conseguir ter maior sucesso profissional aqui. Pesou, né? Então lá eu teria que refazer a graduação de Direito, mais 5 anos. Depois, provavelmente, eu ia tentar me realocar, mas tem as barreiras da língua. Para um advogado estrangeiro, é tipo imaginar, por exemplo, um advogado... Uma pessoa formada em direito que mora no Chile e vem atuar no Brasil, ou que mora na África do Sul e vem atuar no Brasil. E aí tu vai para o tribunal do júri, tu vai fazer uma sustentação oral, você tem que ter o domínio, assim, excelente da língua, né? Então isso também pesa para quem vem da área do direito. E aí aqui o que tu pensaste? Eu cheguei, tô com meu diploma aqui canadense, o que eu vou fazer? Vou abrir um escritório? Qual foi o caminho para chegar na Navegar? Eu abri o escritório de advocacia e foquei em consultoria portuária. Então eu nichei para ter mais chance de sucesso e vinha baseado no meu mestrado, né? No background que o mestrado, na autoridade que o mestrado propiciava. E aí comecei com alguns poucos clientes, um prático, uma associação na área portuária, um outro cliente agência marítima. Os agentes marítimos são excelentes, já deixo a dica aqui para quem atua, porque eles são o ponto de centralização da operação portuária do navio em cada porto onde o navio atraca. Eles conectam o porto, tudo vai conectado nele. A autoridade portuária, que no caso aqui é MAP,
já fazendo um gancho aqui com a área portuária, né? Se conecta nele o dono do navio, se conecta nele o dono da carga, se conecta a seguradora, o agente protetor, enfim. Então, é um excelente cliente porque, além de ser um cliente ele mesmo, ele te dá a oportunidade de conhecer muita gente e trazer outros clientes para ti. Então, eu comecei com essa experiência e aí, depois de alguns meses, eu decidi abrir não era ainda um braço, para ser sincero, de educação. Eventos de treinamento, eram ciclos de palestras, onde eu convidava diretores, diretor da Vale, diretor da Alcoa, o diretor, para dar palestra sobre a área portuária aqui em São Luís. E o objetivo não era em si a educação em si, não era um negócio. O evento não era um negócio. Ele era um meio para eu captar cliente para o escritório de advocacia. Essa era a estratégia. Mas aí, com o tempo, ele ficou maior e depois muito maior do que o escritório de advocacia e consultoria portuária. Viu que tinha uma necessidade do mercado ali por aquele tipo de evento, né? Começou os eventos, viu? Nossa, isso aqui realmente o pessoal tá gostando, tá atraindo bastante gente. E aí os eventos começavam a dar mais gente. A gente fez em São Luís inicialmente, Thiago fez uma segunda, uma terceira edição aqui. Aí fiz uma edição do ciclo de palestras ainda em Belém, depois fiz em Fortaleza, depois fiz em Recife. Aí a gente ganhou força, ganhou confiança. Como é que foi parar nessas duas cidades? Era convite Não, na raça. São cidades com vocação portuária, né, com portos grandes. E eu chegava, viajava. Naquela época, um anúncio no Facebook você conseguia um anúncio por tipo 9, 7 centavos. Né? Então tu foi pelas redes sociais ali também, né? Tava no comecinho, não tinha Instagram ainda naquela época, né? Mas naquela época era o panfleto, Thiago. Era o panfleto. O e-mail era fortíssimo, hoje é mais spam, né? O e-mail ficou uma coisa mais banalizada. Mas era de e-mail, panfleto, ligação telefônica com empresas do setor, era meio que na unha comparando a hoje, com certeza, em termos de escala. E a gente fez esse formato de ciclo de palestras em várias cidades, todas elas com vocação portuária. E aí, depois de 1 ano e meio ou 2 anos, falei, cara, por que não lançar uma pós-graduação em Direito Portuário e Logística Portuária? Pós-graduação em Logística Portuária e Direito Marítimo, que depois ficou o nome. E eu, em vez de ser será, era por que não, né? Sim. E a gente fez a primeira edição aqui, da primeira turma, e foi um sucesso, turma cheíssima, quase 45, 47 alunos, demanda muito boa, público qualificado, profissionais que já trabalhavam na área, Thiago. Então, os debates, que é fundamental para pós, eles eram de alto nível, e isso engajava mais os alunos ainda. Aí a gente fez a primeira turma aqui, fizemos a segunda turma aqui, logo em seguida fizemos a segunda turma de pós-graduação na área portuária em Belém, e fizemos mais uma segunda em Belém, uma terceira em Belém. Isso tudo sem nenhum conhecimento na área de educação, só com o background do direito mesmo. Era. E que loucura, porque é um esforço comparativamente a alguém que é da área de marketing. Porque é um negócio totalmente diferente, né? Você estava com história de advocacia, especializado, e aí foi para abrir turma de pós-graduação, algo totalmente diferente. E não tinha nenhum sócio ali que trabalhava com educação já, nada. Só mesmo a força de vontade. Não tinha. Que trabalhava com educação, não tinha ninguém para dar os toques, né? Mas não vem por aqui, não vai por ali. Não tinha não. Foi muito na tentativa e erro. E é claro que essa é a forma mais cara, né, de você aprender. E como no começo de toda a experiência empreendedora, em geral, você tem que fazer o operacional. Então eu levava o pote de biscoito, eu levava 2 garrafas de café para a sala. Não era nem uma sala nossa, a gente alugava um espaço de uma pequena faculdade que ficava ali pelo centro. Depois a gente alugou um auditório de um curso de inglês. E eu levava as coisas para tentar reduzir o custo, porque senão ia custar mais o coffee break, ia custar mais caro e tal. Me recordo uma vez que no carro eu levei as garrafas de café, Thiago, e derramou tudo. E ficou um cheiro horrível, um fedor. Parecia aquele fedor de camarão quando tá água de camarão que fica derramada, isso. Horrível. Até hoje minha esposa lembra disso, porque e até uma coisa legal, engraçada, ela foi aluna da pós-graduação
e muito engajada, inclusive, da primeira turma, isso 2015, 2016. E ela lembra desses episódios porque ela me ajudava também a levar as coisas e foi muito, muito bacana esse aprendizado também de você, sabe? Isso permite que você saiba fazer todos os detalhes do negócio, desde a pessoa te liga, você não tem nem secretário, não tinha secretária ainda. Eu atendia, Sim. né? Então, como vocês chamam, eu era uma eu presa. Eu Eu, era o eu atendente, eu era o financeiro, uma eu keep também. Eu era tudo, né? E que bom, porque você aprende a fazer tudo. E para você saber mandar corretamente, você tem que saber fazer aquela coisa, senão você fica só na teoria, né? Sim. Faz parte do processo de aprendizado. E aí teve a primeira turma, a segunda, depois começou em Belém. Quando é que teve um estado, falou assim, não, isso aqui tem que ser mais... Esse aqui vai ser meu core business mesmo, aqui vai ser meu foco, e eu vou me profissionalizar mais, montar mais equipe para essa área do que para o direito. Como é que ficou o escritório nessa época? Eu ainda tentei tocar os dois, aí aos poucos eu fui ficando só com os clientes que pagavam mais do escritório de advocacia e investindo mais no Instituto de Educação, né? O próprio nome Navigare vem da origem Porto, e hoje a gente faz todo um esforço de branding para reposicionamento, porque hoje a área portuária não representa nem 5% do número de pós-graduações que a gente tem, né? Vê como as coisas mudam, né? E naquela época, o faturamento da vertical de educação começou a ser muito maior do que o faturamento do escritório de advocacia. Por isso, então, comecei a focar mais lá. E é uma coisa também prazerosa, porque eu era professor também, dava aula de contratos em uma faculdade particular de São Luís, dava aula de introdução ao direito, era novinho, advogado de começo de carreira. Fiz o mestrado, mas ainda estava... Eu me formei, fui para o Canadá, morei 4 anos e voltei. Então, eu não tinha uma grande atuação ainda na advocacia. E a mais eu visitava muito, muito cliente, muita empresa. Eu visitava bastante. Tinha um pezinho na educação ali, que tu voltaste e foi para a sala de aula, né? Fui, né, professor. Tinha um apreço ali pela... Sempre gostei. Eu acho, Thiago, que se eu não fosse enveredar para essa área do empreendedorismo, na área de educação, há uma grande chance de que eu fosse professor universitário. Talvez professor de alguma universidade federal. Eu tenho essa impressão, né? Porque sempre me dediquei muito aos estudos, e isso é uma coisa interessante, porque tem a ver com a cultura do país, né? Quando eu comecei a lecionar na Faculdade de Direito, eu perguntava para os alunos: levanta o braço quem quer abrir o próprio escritório. E aí eu dei aula também no curso de administração. Mas enfim, era direito, noção de direito do trabalho que dava para eles lá. Mas enfim, na Faculdade de Direito eu perguntava: levanta o braço quem quer abrir o próprio escritório de advocacia, que seria o próprio negócio, né, Thiago? E aí pouquíssimas, assim, de uma turma de 50 pessoas, talvez 5 pessoas. Agora levanta o braço quem quer fazer concurso público. Só o braço levantado. Todo mundo, né? Então, há uma própria cultura, e os salários também, dependendo do setor, são altos, são excelentes salários, né? Salário de 40 mil, salário de 30 mil. Eles levam os jovens a isso, né? Quando eu cheguei lá, eu assim, não era nem um assunto. O que os jovens ali, recém-formados ou saindo do mestrado, queriam estar nos top escritórios de advocacia do Canadá, né? Então, grifes como Stickman and Elliott, assim, a galera queria era nos escritórios top de linha, né? E depois, eventualmente, criar o seu, virar sócio dos grandes escritórios. Um pouco como Suits lá, a série lá, né? Então, é muito mais voltado para você estar na área privada do que no setor público, como aqui no Brasil. Bom, então com essa cultura canadense, certamente isso te contaminou um pouco, né? De ligar mais a iniciativa privada do que o setor público. Você assim, poxa, isso aí existe um local onde há um apreço maior pela iniciativa privada do que pelo setor público. E aí quando tu voltaste para São Luís, já foi com essa mentalidade certamente um pouco de lá também. Um pouco sim, Thiago, cara, por que não montar o próprio negócio, o próprio escritório na ocasião, né? Isso influenciou. E eu falava esse aspecto de diferença cultural da população dos dois países nesse sentido de
ir para a iniciativa privada ou montar o próprio negócio versus todo mundo querer fazer concurso público aqui, né? Mas voltando para a Navigare, Thiago, a gente então fez a primeira, segunda, terceira turma de pós-graduação na área portuária aqui em São Luís, fizemos 2 lá em Belém, e aí a gente ganhou confiança e disse, vamos tentar agora um produto fora da área portuária. E a gente fez uma pós-graduação em engenharia dos transportes. E aí ela tinha os 3 modais, como eles chamam, rodovia, ferrovia e portos. Tinha um pezinho de porto, mas... Tinha um pezinho ali também, né? Para aproveitar, continuar aquele... Certamente viu entre os teus alunos quem era engenheiro, quem era advogado, e foi que tal você dar uma continuação para ele aqui com outra... uma espécie de transição no portfólio para uma área que é mais fora da zona de conforto da gente. Deu muito certo, aí a gente fez turma 1, 2, 3 também. E logo na primeira turma formada a gente, cara, vamos tentar agora arquitetura. Mas foi uma aposta que eu não achava que ia dar tanto certo, né? Por quê? Porque diferentemente do engenheiro, que em geral vai ser um cara mais de bota na poeira, na beira da terra, na beira do cais, se for engenharia portuária, na beira das obras, o arquiteto, em geral, eu não estou aqui querendo fazer estereótipos, mas em geral, ele é uma pessoa mais refinada, é uma pessoa mais refinada no vestir, no falar, no trato, vai lidar, às vezes, o projeto luminotécnico, que é uma coisa mais, enfim, sofisticada, já o engenheiro é uma coisa mais de estrutura, de concreto, de fundação. Então, são públicos-alvos muito diferentes. E aí, eu fiquei... Cara, será que vai dar certo? E aí a gente conseguiu. Quando a gente conseguiu formar uma turma de arquitetura, aí eu concluí, cara, a gente consegue qualquer coisa. Aí deu confiança. Deu confiança. Não, pô, a gente conseguiu arquitetura. É muito distante aqui da área de engenharia e da área portuária. Foi a virada, né? Aí foi a virada de chave. Foi, ganhou muito confiança e a gente começou a escalar na área de engenharia, fazer engenharia, gerenciamento de obras, estudo de concreto, engenharia de transportes, áreas que, para ser sincero, Thiago, eu não sabia nem que existia. Por exemplo, engenharia clínica, que é a parte de manutenção de equipamentos hospitalares. Né? Aqueles equipamentos grandões que a gente entra dentro para fazer análise de ressonância e tudo mais. São equipamentos caríssimos, custa $1 milhão, mais de $1 milhão. Então, uma coisa bem específica. Bem específica. Existe um público grande para isso? E grande. Nossa. E grande. Engenharia. Então, assim, várias pós-áreas de engenharia, as mais diversas possíveis. Depois a gente foi diversificando o portfólio também para a área de gestão e marketing. Depois a gente foi para a área de saúde. Então, tipo, a gente saiu inicialmente de portos e engenharia para ir para o outro lado do espectro. Totalmente diferente. De saúde. Em saúde, a gente começou na área de estética, que é uma área forte de demanda. Mas, de novo, a gente tinha total insegurança de que isso ia dar certo. Como é que estava o Saulo, eu que lá de trás, como é que ele já estava nesse momento aí? Já tinha um nível de maturidade melhor, já. E muito, eu acho que é uma dica que eu daria, Thiago, para os jovens empreendedores, é que você tem que estudar muito. Marketing, vendas, gestão de experiência do cliente e gestão financeira. Porque há muito de empirismo entre os empreendedores, né? Assim, mas você vai estar vendas, há uma ciência de vendas. Há manuais, livros sobre assuntos e subassuntos de gestão comercial. É uma ciência. Sim. Assim como a biologia é uma ciência, gestão comercial é uma ciência. Então você tem que estudar os indicadores, tem que estudar tudo detalhadamente na área comercial. A mesma coisa na área de marketing, né? É uma graduação só para marketing, não é uma graduação só para publicidade e propaganda, né? E o empreendedor, em geral, ele vai muito no teste e erro. Ok, muitas vezes você vai aprender dessa forma. Né? Foi isso. Mas se você pode testar de uma maneira mais racionalizada, né, com mais conhecimento, você vai ter muito mais chance de acertar, não tenha dúvida. É a maneira mais cara de testar. Se eu for recomendar até para alguém começar a empreender, eu sempre digo, olha, legal, claro que eu vou te apoiar como empreendedor, mas se tu puder passar pelo menos um ano, no mínimo ali, em 1 ou 2 empresas, preferencialmente na área onde tu quer empreender, é melhor. Mas por que, Saulo? Porque é melhor, Thiago, tu errar
com o dinheiro dos outros do que tu errar com o dinheiro que tu nem tem, na verdade, ainda. Vai dar um empréstimo para fazer. Então, erra com o dinheiro dos outros, né? E aprende lá também. É uma dica que eu daria. Porque a curva de aprendizado, para quem empreende e não é da área de administração ou contabilidade, ou áreas muito correlatas, ela é uma curva esticada e uma curva cara. Não conhecer, a falta de conhecimento é caro. Né? A gente costuma dizer, né? Só tem uma coisa pior quando a gente fala em investir dinheiro para treinamento de colaboradores. Só tem uma coisa pior do que tu investir no funcionário e ele sair para outra empresa. É tu não investir e ele ficar. Dá prejuízo lá dentro. Tá ficando com um time desqualificado. Né? Mesma coisa para o empreendedor, ele tem que investir em si mesmo. Após foi totalmente empírico, né? Não teve esse momento prévio em outro instituto de educação. Para poder empreender, e também com a equipe foi a primeira vez também, né? Quando tu começaste a montar a equipe comercial, como é que foi esse aprendizado? Porque tu teve todo esse conhecimento, esse estudo para aplicar para ti. Agora aplicar para o outro, imagina que essa transição deve ter sido teus percalços também, né? Você te refere à parte de projeto pedagógico de curso? A parte de treinar pessoal para gestão comercial. Meu time interno. Time interno. Tiago, as duas primeiras pós-graduações, as primeiras turmas, eu tinha uma estagiária. Esse era o time, era eu e uma estagiária. Né? Bom, faz parte da aprendizagem. Inclusive, essa é uma das coisas que eu faria diferente. Eu fui muito conservador na contratação de mais gente no começo, porque você não sabe se vai dar certo. Então, a minha leitura era tipo, se tudo der errado, eu tenho que sair daqui com pelo menos X mil reais. Sim. Né? Você tá com um nível de risco altíssimo no começo do negócio. Então, você quer sair com alguma coisa. Então, eu investia muito menos do que deveria em contratação. Já deixo a dica para o jovem empresário da nossa querida AGE. Pense bem se você não está sendo excessivamente conservador em não contratar alguém para a função que vai estar gritante que você precisa contratar. Tá? Não correr risco também é um risco. E que pode ser, inclusive, um risco maior do que o não correr. E quando é que foi o momento que falou assim, não, agora eu tenho que montar minha equipe comercial? Quando é que virou essa... Foi muito aos poucos, Thiago. Assim, não cheguei assim, vou contratar 6 vendedores de uma vez. Não foi assim. Contratei mais um, depois mais também um. Também conservador, né? Também conservador. Né? Talvez se eu tivesse uma formação nas áreas mais específicas de marketing, gestão e vendas, etc., eu tivesse sido mais agressivo. Provavelmente teria sido. O fato de eu não ter o background, por causa da área do direito, certamente me fez mais conservador. E aí, nesse momento que o Saulo passou de vendedor, financeiro, carregador de café, para gestor, quais foram os novos desafios que começou a perceber? Vários desafios, né? Já falei para vocês que tem que estudar. E estudar hoje não é só ler, não precisa ser só através de livros, né? Você tem até o audiobook, inclusive, né? Então, podcast, Instagram. Se você fizer a curadoria do seu Instagram para não ser só futilidades, você focar só em formador de opinião da área que você está, essas áreas de gestão, de marketing, etc., vai ser uma excelente plataforma. Ela é uma plataforma, você faz o bom ou o mau uso dela. Então, Instagram, podcast, YouTube, então, tem vídeo pra caramba de todo tipo ali, material para você estudar, no sentido que eu estou colocando aqui. Então, assim, estudar muito. Se você não é da área, como eu não era, estudar muito mesmo. Segundo, converse com empreendedores. A gente, quando está começando, vê uma barreira, mas, em geral, os empreendedores têm o maior prazer em te orientar, em te fazer cometer um erro a menos. Olha, erra em outra coisa, porque aqui eu já errei, não faz assim que vai dar os mentores, né? A maioria esmagadora vai ter um prazer enorme em te orientar. Então, não cria uma barreira que não existe, né? Há, em geral, um prazer porque a gente acaba se identificando, especialmente se for um cara que veio do zero, assim, em termos de não é uma empresa herdada, ou sucessão, como prefiram, mais ainda esse prazer em ajudar, porque já passei por isso, cara, vamos lá, sou dessa tribo, né? Há um prazer nisso. E depois você se qualifica, faz treinamento também, externo, você viaja para eventos. Se não tem como você ser um gestor nota 7, Thiago, e ter uma equipe nota 10, e nem o contrário, ter uma equipe nota 10 com um gestor nota 7. O gestor que eu quero dizer empreendedor, o fundador, né? Não tem como, é uma coisa lógica, você tem que se qualificar
para ter uma equipe que seja uma equipe que você consiga performar em alto nível. E aí, quando tu fizeste essa análise da tua equipe, assim, essa equipe aqui, eu preciso me capacitar mais porque essa equipe está exigindo mais de mim. Já chegou algum momento que tu teve essa percepção? Com certeza, né? O dia a dia vai trazendo para a gente a consciência da nossa ignorância nos devidos assuntos, nos vários assuntos que exigem. Esse é um desafio também da área empreendedora, que você não adianta você saber só direito tributário ou direito, tá? Você tem que saber um pouco de direito, você tem que saber um pouco de marketing, de gestão comercial, de gestão de pessoas, de contabilidade. Então, assim, exige múltiplos conhecimentos. Por isso que eu falava de você ter esse gostar de estudar, de estar pesquisando. Isso daqui pode ser fuçar, tá? É aquela curiosidade, Thiago, tá? A curiosidade de você estar fuçando. Peraí, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Porque senão fica muito difícil, porque é muito disciplinar. E ficou algo cultural na tua equipe? Assim, olha, o Saulo tá todo tempo buscando conhecimento, sempre estudando. Eles também têm essa mesma pegada de ficar assim, ei, Saulo, o que tá lendo aí? Quero ler também. Me passa me indica um livro, deixa eu ver. Existe essa cultura ou não? Alguns sim, né? Se procuram mais, outros não. Mas a empresa, ela tem que dar o ritmo. Então, como é que ela faz isso? Ela tem que criar os rituais onde seja obrigatório, até porque na hora do expediente, você fazer aquele treinamento. Então, por exemplo, toda sexta-feira ou todo dia X da semana, a empresa, na Navigar, a gente tem um dia por semana que vai ter treinamento. Treinamento na área comercial é roleplay, é simulação. Então, lá vamos nós sortear aqui quem vai fazer a simulação hoje. Vamos simular um cliente arrogante, vamos simular um cliente difícil. E vamos escolher um produto lá na hora, porque também se eu te colocar um produto que tu vende há 3 anos, vai ficar mamão com açúcar. Vamos escolher um mais difícil aqui que tu não está acostumado. Simulação, treinamento teórico, gente de fora, treinamento prático, assim, tem que ter o tempo todo isso. É o fundador, é a liderança que vai dar o ritmo. Não tem como ser diferente. Assim. O exemplo ele arrasta. Você pode falar um monte de coisa bonita, colocar na parede, mas as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Então, se é contraditório, vai ser feito apenas para a plateia. Na prática, vai ser só empurrado com a barriga. Então, você tem que praticar aquilo que você fala. Né? Isso é equipe, olha tudo, Thiago. Eu prefiro, sempre falo para eles, olha, vou dar uma dica para vocês todos. Sempre presumam que a liderança olha tudo. Porque a liderança, barbas de molho, ela sempre presume que vocês olham tudo. Então, assim, é um pouco pretensioso que o contrário não aconteça. Então, se você quer ser promovido, por exemplo, tenha o comportamento de alguém que já ocupa a função que você quer, para a qual você quer ser promovido. Né? Se comporte como tal, não é o contrário. Né? Então, essas coisas de você estar procurando aprender, saber mais, são fundamentais para crescer na carreira dentro de qualquer equipe. Assim, qualquer grupo de empresários, você vai se juntar lá, qual é a sua maior dor de cabeça? Acho que de cada 10, 9 vão dizer, funcionário, a rotatividade está alta, tá difícil de conseguir o engajamento deles. E pelo que tu me fala, na verdade, na Navigário, a equipe é o ponto forte. Cultura. A Navigário é uma empresa guiada por cultura, Thiago. E assim, a gente faz, não é o que a gente gosta, não é só o que a gente curte, a gente faz o que precisa ser feito. E até eu costumo dizer, olha, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Né? Então, na Navigário a gente tem um código de cultura, são 8 pilares. Né? E esses 8 pilares do código de cultura da gente, eles definem o que é a empresa, o que a gente não aceita e o que a gente aceita na empresa. Fica mais claro ainda dizer o que você não aceita. Né? Então, vou dar um exemplo do nosso código de cultura, um dos pilares. Não importa o quão espetacular você é, seja você um analista de marketing, ou um vendedor, ou um gestor na área de finanças, etc. Não importa o quão talentoso você é. Se você é uma pessoa tóxica, você não vai ficar no time. Não fica. E como é que faz a identificação de que é uma pessoa tóxica? Exemplo, legal. Exemplo. Então, você tem, por exemplo, um exemplo clássico. Isso acontece muito na área comercial, mas em qualquer outra área também, tá? Não só nessa. Vou dar um exemplo dessa. Às vezes, o vendedor, ele começa a ter
sequências de desempenho alto, de vendas, né? Melhor vendedor, bate meta, super meta, mega meta, etc. E aí sobe a cabeça, então ele acha assim, pô, eu sou o melhor vendedor, a empresa, quanto menor a empresa, pior ainda isso, tá, Thiago? A empresa depende de mim, eu represento aqui 7% do faturamento, sozinho como vendedor dessa empresa. Então eu vou chegar mais tarde. Eu vou chegar atrasado porque eu sou Sou o cara. o cara, né? Para não falar outra palavra, porque eu sou o cara. É um cara que faz piada preconceituosa, piada de raça, piada de gênero. É um cara escroto. É um cara que chega, nuvens negras vêm junto com ele, né? A energia ali já tá sempre fazendo a piadinha de mau gosto, colocando a pessoa numa posição inferior, né? Piadas preconceituosas, etc. Então, é um cara que não é do bem, mas ele é o melhor vendedor, né? E, infelizmente, a maioria dos empreendedores, e de novo, quanto menor a empresa, mais intenso isso não faz o que tem que ser feito, que é demitir. Então, vou fazer um quadrante aqui. Quando você tem um funcionário de baixa performance e de baixa aderência à cultura da empresa, você desliga, é muito fácil. Você já deu lá os 3 feedbacks, a gente chama de cartão amarelo e cartão vermelho da Navigar. Então, se você está indo muito mal em comportamento, por exemplo, você tem um one-on-one, colaborador, o líder e o liderado, e tem que ficar, não é claro, é óbvio para ele que ele está tendo um comportamento que não é tolerado nessa empresa. Pode ser em outra, e você pode ir para lá, tá tudo bem. É que nessa empresa aqui, a cultura é essa, né? Se não ficar claro, assim, na verdade, não pode ter demissão surpresa aqui. Se teve demissão surpresa, a culpa é exclusiva do líder. Do líder. Porque, no feedback, o cara dá uma surpresa pro líder. Sabendo que foi demitido. Então, já teve um primeiro one-on-one de cartão amarelo. Olha, tá claro aqui pra ti, tu recebeu um cartão, tá te dando um cartão amarelo aqui pro teu comportamento. Nada bacana, na baia, tu tava gritando lá com teu colega, isso não é um comportamento que a gente tolera aqui e tudo mais. E tem que ficar claro. Tá claro pra ti? Tá claro, beleza. Agora a gente vai aqui formalizar no WhatsApp ou no Notion o que a gente vai encaminhar daqui, né? Mas não pode ser surpresa. Ele pega um segundo cartão amarelo, no terceiro ele é desligado. Mas quando vai pro terceiro, ele já sabe. Ele já teve 2 conversas, ele tá ciente, né? Então, voltando pro quadrante. Quando você tem um colaborador de baixo desempenho e baixa aderência aos valores da empresa, a cultura da empresa, você desliga depois de ter feito já os manuseus necessários. O inverso disso, Thiago, também é muito fácil. Quando você tem um colaborador que ele é de alta performance e alta aderência à cultura da empresa, você vai promover sucessivamente e aumento salarial e promoção, aumento salarial e promoção. O difícil é o do meio, né? O difícil, exatamente, Thiago, é o do meio. É quando você tem um O colaborador... cara tá dando a grana pra empresa, mas é nó cego. Mas é tóxico, né? Pra resumir. É um colaborador de alta performance, mas ele é um cara de baixa aderência à cultura. E aí, o empreendedor, não tenha dúvida, ele tem que demitir. Essa é a decisão correta. Ele já fez as reuniões, 2 ou 3 reuniões de feedback, ele tem que desligar. E se ele não desliga, ele tá passando uma mensagem para a equipe. A equipe tá vendo. A equipe olha tudo, Thiago. A equipe tá vendo que ele tolera isso. Então, assim, se ele faz isso, galera, a mensagem é a seguinte: se você bate meta, super meta, tá ali nos top 2, 3, você pode chegar a hora que quiser. Pisar no outro. Você pode fazer, humilhar o colega, você pode fazer, enfim, condutas não toleradas em tese pela maioria das empresas. E geralmente o empreendedor ele vai arregar, porque vai doer no bolso. Vai doer no órgão mais sensível do ser humano. No órgão mais sensível, né, do empresário. E por que isso acontece, Thiago? Isso acontece, Thiago, porque esse empreendedor, essa empresa, ela não tem processos bem definidos. Quanto menor o nível de maturidade de processo da tua empresa, maior a tua dependência de um colaborador estrela, de um vendedor estrela. E isso, estava até conversando com colegas outro dia sobre isso. Isso é ridículo para o empreendedor. Isso que ele ficar refém de um funcionário. Então, foi para isso que você criou a sua empresa mesmo? É sério? Para tu ir para um local que você se sente mal na presença de alguém que você mesmo contratou?
Para você ir pro travesseiro dormir puto porque fulano de tal tá fazendo isso e tu não tem ninguém para substituí-lo. Essa daí, quem tá ouvindo a gente aí vai fazer refletir. É. Então o problema... Você está sendo refém dessa própria empresa? Exatamente, Thiago. Essa é É de ridículo doer. para você, empreendedor. Ser refém de um funcionário? Ridículo. Falta de quê? De conhecimento seu. E o quê? Processos bem estruturados, tudo por escrito. Escolha a sua plataforma, a gente usa na Navigar agora o Notion, mas tem várias. Mas todos os processos mapeados, para que isso não aconteça. Além do que, esse colaborador, em algum momento ele vai ter que sair de férias. Então alguém vai ter que fazer o trabalho dele. Se você não tem isso mapeado, ele leva tudo com ele nas férias e só volta a funcionar quando ele volta de férias. Que empresa é essa, né? Não faz sentido nenhum. Some com tudo. Depois, se ele for para uma outra empresa, eventualmente concorrente sua, ele sai levando todo o conhecimento. Porque o conhecimento não está... Os clientes. Os clientes, às vezes, né? A galera que, por exemplo, na Navigária tem celular corporativo para todo mundo. Eu fico assim surpreso com empresas focadas em vendas que usam o celular pessoal do colaborador. Não, você não vai ficar com minha base de leads no teu celular nem a pau. Não vai mesmo. Eu pago o celular Gastei corporativo. meu CRM, gastei Nossa, tudo. 10 anos montando base de clientes e vai ficar tudo não faz sentido nenhum, né? É um risco muito grande, até porque, de forma legítima, inclusive, ele pode ser uma proposta melhor que você não consegue cobrir, que você não consegue pagar. Legítimo. Mas tá tudo no celular dele, né? Sim. Toda a base de clientes que você deixou lá, no WhatsApp, etc. Então, eu costumo dizer, Thiago, que a Navigare é uma empresa guiada por cultura e que isso é o nosso principal diferencial competitivo. O principal diferencial competitivo da Navigare é a cultura. E cultura, o que é cultura, Saulo? Assim, eu gosto de 3 definições de cultura. A primeira, cultura é aquilo que a tua equipe faz quando você não está presente. Perfeito. Né? Quando você está Mais de simples costas. que isso não tem. E até uma prova dos 9, porque está só na parede, missão, visão e valores. Ok. Quando tu sai dali... Ninguém sabe qual é a missão, a visão. E ninguém liga para aquilo. Na verdade, é até o contrário daquilo. Né? É o inverso daquilo. Né? Então, é uma definição que eu gosto. E uma coisa que eu gosto muito, Salva, é que a gente se ausenta e as pessoas dentro da empresa replicam as nossas falas. Então você costumeiramente começa a ouvir, isso aí sou eu que falo. Aí você já vê uma outra pessoa falando, replicando as mesmas palavras, no mesmo sentido. Isso é realmente fortalecer a mensagem mesmo. É legal se você trabalha ali. Às vezes eu até vejo alguns colaboradores, estava falando isso esse mês. Bom, pela minha formação como tu na área do direito, a gente tem algumas expressões que são típicas, né? E que a gente não consegue tirar, né? E aí, de repente, eu vejo gente formada em hotelaria, utilizando expressões bem jurídicas. Eu falo, rapaz, é o convívio, né? Que é o que tu falou agora, de replicar até o jeito de falar, às vezes, da gente. E, claro, vem uma responsabilidade da gente estar sempre fazendo, tanto no falar, quanto no fazer, e principalmente no exemplo, o que é a boa prática, a melhor prática que tem de gestão, né? Para que a gente faça os liderados replicarem o que há de melhor, né? E não o que há de pior dentro do mercado. Então, cultura é aquilo que os liderados fazem quando você dá as costas. Cultura, uma segunda definição que eu gosto muito, cultura é aquilo que você tolera. Então, se você tolera o melhor vendedor escroto porque ele dá dinheiro, cultura é aquilo, você tolera aquilo. Aquilo faz parte da tua cultura. Pesada. Mas tem que ser, porque o empreendedor ele tem que chacoalhar na cara dele, porque senão ele não consegue sair do estado de inércia. Tem que falar, as verdades precisam ser ditas, né? É verdade. Não ficar nesse ciclo de autopiedade, né? Se remoendo. Não, culpa dele, a culpa é do empreendedor que não tem processo. Ele tem que, primeira coisa, a culpa é minha que não estruturei os processos, para começar. A culpa é minha e acabou. É isso aí. Autorresponsabilidade sempre, inclusive um dos pilares do nosso código de cultura, autorresponsabilidade. E é libertador, né? E o terceiro conceito de cultura que eu gosto muito, Thiago, cultura é a forma como você contrata, promove e demite pessoas. Certo. Que é a prática da empresa, sabe? Se na hora de demitir você faz demissão surpresa, isso faz parte da sua cultura. Se na hora de demitir você expõe o colaborador, faz parte da sua cultura.
Se na hora de promover, por outro lado, você faz eventos, a gente sempre faz isso, a marca da gente chama família, isso é uma coisa legal, Thiago. Nas promoções da Navigare, eu chamo os parentes mais próximos do promovido para estar, e eu paro a equipe toda, 5h30, eu paro a equipe toda, 30 pessoas, e a gente vai para o auditório, e aí é surpresa, geralmente, aí depois entra a pessoa que é mais próxima, ou as pessoas que são mais próximas do colaborador, geralmente pai, mãe, esposo, esposa e filhos. E, claro, o objetivo da gente mesmo, já fala aqui, é fazer o colaborador chorar, tem que ser uma experiência. Emocionar. Né? Emocionar. Então, a forma como você promove também é fundamental, e a forma como você também contrata. Né? Se você faz um bom processo de contratação, você tem mais chance de ter um colaborador de sucesso na sua empresa, obviamente. Agora, vê só, é muito mais fácil tu conseguir contratar gente boa tendo um jardim, entre aspas, muito bem cuidado, do que tentar pegar uma redinha e ir atrás de borboleta aleatoriamente. Né? É muito mais fácil ter um jardim cheio de belas flores que atraem borboletas, as melhores borboletas, né, para fazer a metáfora aqui, do que o inverso. Porque isso é uma coisa que eu aprendi. Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Sim. E empresa boa, evidentemente, é óbvio. Né? Então, você tem que montar a parte interna, os processos, a equipe, a marca, a construção de tudo, de maneira a atrair talentos também. Porque você vai tentar, enfim, achar uma agulha no palheiro e conseguir evento, mas é muito difícil. Você atrair os bons talentos é menos difícil, não é que é fácil, mas é menos difícil do que você acertar na lata, né? Se você tiver 100 latas ali. E como é que hoje a Navigare já explica mais como é que está a atuação, em quais estados ela está, e como é que faz para trazer essa cultura para diferentes locais? Sair da tua base ali e atingir diferentes locais. Perfeito. Hoje a Navigare, Thiago, a gente tá, vamos lá, que eu lembro de cabeça. Aqui no Maranhão, São Luís e Imperatriz. No Pará, a gente está em Belém, a gente está em Marabá, a gente está em Santarém. Tocantins, a gente está em Araguaína e está na capital Palmas. Na Bahia, a gente está em Salvador, a gente está também em Aracaju e em Maceió. Então, a gente mais dominante, tu pode ver mais no Norte e Nordeste. Mais no Nordeste do que no Norte, inclusive, né? E essa é a nossa zona maior de atuação hoje. Claro que a gente quer sempre expandir, como qualquer empresa, mas a gente está nessas cidades que eu te falei. A gente tem turmas acontecendo nessas cidades todas. E aí, como levar... não sei se essas operações são mais pontuais, mas como levar essa tua cultura para esse, por exemplo, levar para Salvador, nós estamos falando aqui de 2.000 quilômetros. Como chegar lá, o que tu tudo isso que tu me falaste aqui, como é que faz para chegar lá? A cultura. Você tem que trabalhar muito forte a sua liderança. A liderança, quero dizer a sua liderança aqui, o seu quadro de líderes. Porque eles vão replicar a cultura da empresa. Então, por exemplo, a minha colaboradora do CS escolheu uma pessoa para Salvador, para fazer a operação acontecer lá. Ela vai ter mais dificuldade, porque ela não vai ter nenhuma entrevista presencial, vai ter entrevista pelo Zoom, né? Mas a operação vai ser presencial, a pessoa vai estar lá presencialmente. Ela tem que ser muito rápida a identificar se a pessoa não está dando fit com os valores que a Navigare pratica, né? Então, se não está indo, ela tem que dar os feedbacks mais rápido e falar, olha, não está indo bem primeira vez, não está indo bem segunda vez, não, na próxima vez a gente tá claro pra gente que vai ser desligado? Tem que ser claro, sabe? Não é assim, olha, se tu continuar assim, a gente vai ter que repensar. Não tá claro. Isso pra gente não tá claro. Olha, tu não tá indo pelo caminho certo, acho que assim pode ser que as coisas piorem. Não tá claro. Que nem a gente faz com nossos filhos, né? Se você pegar nisso, vai machucar, tu vai queimar a mão. O óbvio precisa ser dito de verdade. Se você fizer isso aqui, você tá aí na rua. Exato. Tá claro pra ti que se de novo acontecer isso, tu vai ser demitido? Nesse tom, sim, nessa frase. Não pode ser surpresa. E aí, para os outros estados, isso dá com mais intensidade, né? Porque a gente precisa errar rápido na pessoa, porque senão você vai multiplicando e vai contaminando também. Então, contratar com exatidão e corrigir o erro rápido
Corrigir o erro rápido é muito importante. Lá vocês preferem contratar, no caso, Salvador, contrata alguém da cidade, um soteropolitano lá, o baiano, ou pega alguém daqui da tua equipe, leva para Salvador, fica um tempo e depois faz a equipe de Salvador rodar? Daqui para lá, mas é pouquíssimo tempo. Tipo 15 dias, Entendi. uma semana. E aí depois, não é que a gente prefira de ir lá, é até mais interessante ser de lá pela cultura local e tal. Mas é mais uma pessoa que, por exemplo, se é a parte de estética, uma pessoa que é da área de enfermagem, ou da área de farmácia pelo menos, ou da área de biomedicina, que ela tem familiaridade com o conteúdo do que vai acontecer no final de semana. Nossas aulas, como sabe, são sempre no final de semana, uma vez por mês. Então, o fato dela ter noções de enfermagem vai ajudar muito nas aulas práticas. Sim. Ela dá um suporte, ela, por exemplo, estiver dando suporte na ocasião, ou organizar melhor a turma, tem esses pontos. E sempre alguém de lá, ou já que uma turma uma vez por mês, sai alguém daqui e vai para lá ficar o final de semana, ou não? Fica alguém lá direto? Na aula inaugural a gente envia daqui para lá, Sim. na primeira aula. Aí durante o restante do curso... Aí vai alguém local. E aí acompanha a cultura daqui. Com certeza. E hoje, Saulo, como é que estão esses números da empresa? São quantas turmas, quantos cursos, quantos alunos tu já tem já pode dizer que formou aí Assim. Que formou são muitos. Eu não saberia te dizer que formou, mas certamente mais de 8 mil, Thiago. Com certeza. Eu imaginava que fosse até mais, inclusive. Assim, provavelmente mais de 10 mil. Mas eu não gosto desse indicador. Tem colegas do setor que utilizam... Mas porque, é legal assim, saber, porque... nos últimos 10 anos, 10 anos é muito ano. É legal saber, por exemplo, meu pai é professor e ele vai no restaurante, alguém entra, ei professor, ele vai na farmácia, ele vai lá se consultar, o médico que foi aluno dele, e ele é professor de direito, mas aí o médico fez curso de direito e medicina, então assim, acaba que já tem vários alunos aí que se identificam com a Navegar e que estão espalhados aí pelo Nordeste, Norte e Nordeste aí, que se identificam. Graças a Deus. Eu te diria assim, mais de 10 mil, se for juntar todo, uma empresa tem 10 anos, mas esse indicador que eu acho mais concreto é o indicador de alunos simultâneos. Quantos alunos hoje fazendo, estando no momento, fazendo após. Né? Não só matriculado, porque às vezes tu está matriculado, mas tu trancou ou tu já terminou de assistir às aulas. Assim. Alunos simultâneos, a gente tem hoje cerca de 3 mil alunos simultâneos. Né? Hoje tem 3 mil alunos ali em alguma pós. Em alguma pós. No Norte e Nordeste. Correto. Caramba! E aí já pensando no teu futuro aí, o que tu visualiza para isso? Esse número tá bom? Pensa em se multiplicar cada vez mais aí no Norte e Nordeste? 3 mil alunos pra caramba. Aluno pra caramba. O que eu sempre falo assim no empreendedorismo, uma coisa que eu aprendi é que não existe 3 opções. Existe assim. Existe só 2. Não existe. O que não existe? Não existe você tá diminuindo de tamanho, decrescendo. Segundo cenário, você está estagnado. E o terceiro, você está crescendo. Só tem 2. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Porque os demais players do mercado, eles não estão assim, de braço cruzado, esperando, peraí. Deixa os 3 Saulo estagnou, vamos aguardar ele. Não tem isso. Vamos deixar 3 mil alunos pro Saulo aqui, não vamos atrás deles não. Deixa rodando todo mundo querendo crescer o tempo todo. É do jogo, normal. Então, é óbvio que a gente quer expandir para mais produtos, para mais cidades, para mais regiões do país. Então, evidentemente a gente quer... Depois do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, fazer todo o país, não tenha dúvida. A gente tem aluno hoje, Thiago, que faz... a gente tem os 3 formatos, né? 100% presencial, 100% online e o híbrido. A gente tem aluno hoje no Canadá, tem aluno em uma cidade pequenas do Canadá, tipo Trois-Rivières. Falei, cara, tem aluno em Trois-Rivières, que é uma cidade minúscula. A gente tem aluno na cidade do Porto, em Portugal. Tem aluno em Lisboa, de língua portuguesa, né? Os pais de língua. Tem aluno em Moçambique, tem um aluno no Chile. Então, assim, o online permite essas coisas também, né? Nas pós-graduações que são 100% remotas, a gente tem alunos de outros países também. Do Brasil, então, a gente tem dos 27 estados. Né? Por causa do remoto ao vivo. E qual é o teu diferencial no online? Porque no online tu vai competir com todos os players do mercado. O que faz o português lá português ou brasileiro que está em Portugal? Tem dos dois. Tem portuguesa e tem brasileiro. Pronto. O que faz o português lá em Portugal buscar Navegar?
Eu te diria assim, um produto muito bem feito, e o quadro de professores também. E depois que ele assiste a aula inaugural, ele vê o nível da turma, que é apresenta o seu networking, né? Então, isso pesa muito. Você fazer uma grade, no nosso caso, um produto muito bem elaborado, com o quadro do professor que ele fez assim, cara, a galera aqui é braba, né? Como a galera jovem Legal. diz. E na hora que ele tem o primeiro contato com o produto, ele fala: poxa, eu pensei que fosse bom, mas é melhor. Não pode ser assim, era como eu pensava. Tem que ter a experiência uau. E a gente até tem um controle de qualidade, para falar um pouco de CS aqui, ou de CX, Thiago, que ao final de cada. Tu sabe disso. Ao final de cada módulo, de cada disciplina, o aluno vai avaliar o professor, vai avaliar a instituição. E a gente, hoje, já faz anos, a gente nem liga para o bom. Lá são ruim, regular, bom e excelente. O nosso critério de controle, os gráficos internos nossos, é só com base no excelente. Se o professor não tiver 50% de bom, não. 50% de excelente. Ele não é convidado de novo. Por quê? Porque Bom é... Pô, bom, Thiago, bom é assim, normal, né? Nada de extraordinário, tá fazendo tua obrigação contratual, entregando um bom serviço. Tu quer o quê? Palma, igual disso? Não, tem que ser excelente. Tem que ser uau. E por que não? Porque o público não é mais um público de graduação. São profissionais, que já são profissionais formados. E, na maioria das vezes, profissionais que estão já atuando no mercado. Dependendo do assunto, ele vai saber mais que o professor. Não tem como. Exemplo. Pegar uma pós de marketing digital. Então, a disciplina é gestão de tráfego. Pago, né? Tem um aluno lá que ele é especialista em um assunto novo, em IA aplicada a tráfego pago. Ele faz aquilo e só aquilo o dia todo há mais de um ano. Que aí é um assunto novo, né? Falar mais 3 anos, mas enfim. Ele faz isso há 2 anos, desde que a IA estava no momento embrionário. E o professor, ele é fera em marketing digital, mas aí tu tá numa sub-área da sub-área. Então, e essa também é a riqueza da pós, né? Porque aí você tem a contribuição dos alunos no debate, que fica muito mais rico, né? E no online isso acontece também? No online também, com certeza. Legal. E no online, dependendo da área, na maior parte das áreas, engenharia é legal porque área de porto também. Então, a realidade do porto de Barcelona, ou do porto da cidade de Porto, é uma, e a realidade do porto de Vila do Conde, no Pará, ou do porto de Pecém, no Ceará, é outra. E aí eles começam a trocar experiência. Vocês fazem assim, aí a gente faz aqui de outra forma. A documentação aí é essa, a gente não pede mais isso, é tudo digital. Legal. Na engenharia é a mesma coisa. Ele pega experiências, o português do caso aí, ele pegou experiências aí que são aplicadas em portos aqui nacionais e aplica na... Com certeza, troca muito figurinha, troca figurinha, faz parceria. O objetivo da pós é isso, conexão para gerar ROI pro aluno. Tem que dar retorno para ele. Se não der retorno para ele, é um problema para a gente. Sim. Né? Mesma coisa na área de engenharia. Por exemplo, a gente tem uma pós em engenharia contra incêndio, engenharia de combate e proteção contra incêndio. E o Corpo de Bombeiro de São Paulo, ele é muito mais estruturado do que todos os outros estados em geral. Então tem uma série de portarias e regulamentos muito mais avançados, que serve de benchmark para os outros estados. Onde a lei não é detalhada, né? Como se normatizar ou enfim, a execução da legislação. E aí, a troca, de novo, é fundamental. O cara do Paraná ou o cara do Maranhão perguntando como é que vocês fazem aí? E aí, como é que vocês fazem aí na Bahia? Aqui tá do mesmo jeito, aqui vocês fazem aí no Maranhão. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente já está implementando, o pessoal de São Paulo está implementando. Só que a gente aproveitou para fazer melhor, porque no deles só deve fazer... Legal. Então essa troca é fundamental. Essa daí é o ponto principal. Bom, vamos aqui conversar com o Saulo é sempre... Aqui a gente poderia esticar aqui algumas horas, né, Saulo? Assunto tem bastante. Agora eu queria uma mensagem tua. Imagino que tu vai mandar uma mensagem para estudar. Tudo muito voltado à dedicação, à leitura de livros. Uma mensagem para esse empreendedor e para os nossos empreendedores... de você, que você saiu lá carregou o café ali, que derramou no carro, fazendo tudo, para hoje ter uma pós que tem 3 mil alunos fazendo curso concomitante.
Uma mensagem aqui para o nosso empreendedor. Eu diria assim, nunca fica mais fácil. É você que fica melhor. Nunca fica mais fácil. É você que fica melhor, pode ter certeza. Então, você tem que ficar melhor em inteligência emocional. Você vai se qualificar, faça terapia. Não quer ler? Então faça terapia. Estude, converse com pessoas que conhecem bem do assunto. Mas se conhecer é fundamental, até para você gerenciar a tomada de decisão, Thiago. Porque se você tiver um nível de consciência que te permita dizer, para essa decisão bem aqui, a melhor ou o melhor não sou eu, é o meu diretor X ou a minha gerente Y. Você vai conseguir resolver aquilo com maior eficácia. Mas isso é possível porque você tem autoconhecimento. E para você ter bom autoconhecimento, tem que ter também inteligência emocional. Perfeito. Então, eu diria, nunca fica mais fácil, é você que fica melhor, e isso passa por você se autoconhecer. Então, invista em si. Warren Buffett sempre diz, né? O investimento disparado, ele é o maior investidor do mundo de todos os tempos, né? Americano, o Warren Buffett. O maior e o melhor investimento disparado em retorno sobre investimento, em ROI, vai ser você investir em si mesmo, em conhecimento. Porque isso você não vai perder. Você pode não usar agora, mas daqui a 10 anos, certamente você vai ter a oportunidade de utilizar. Então, investir em si mesmo. Não adianta você ser um empreendedor, como eu falei há pouco, nota 7 e querer ter uma equipe 10. Não vai. A equipe é um reflexo do líder. Se tua equipe é ruim, já começa que tu nem sabe que tu é ruim. Como é que tu é bom em ter uma equipe ruim? Não existe. Não tem. Você não tem um nível de consciência ainda de que você é um gestor, ou um fundador, ou um empresário ruim. Então você tem que se qualificar, você tem que estudar, você tem que passar por treinamentos, enfim, correr atrás para fazer isso. E vão acontecer muitas situações que vão te exigir inteligência emocional. Muitas. O primeiro processo judicial sempre vai haver, então, para o Thiago, que é advogado, para ele vai. Se entrou com a ação, ele vai sorrir se for uma coisa que ele acha banal. Não, isso aqui. Mas, para 99% dos empreendedores, Thiago, 3 dias sem dormir direito. 3 dias sem dormir direito. Pai, me processou, essa ação vai virar 50 mil. Aí ele não sabe. Pegar lá o valor da causa, 250 mil reais. Exato, sabe? Vou falir 250 mil. Ele não é da área do direito, é natural que ele pense assim, né? É desse jeito. A primeira trabalhista ninguém nunca esquece, você vai passar sem dormir e tal. Então, vai exigir de você inteligência emocional. Então, primeiro ponto, se prepare, tenha autoconhecimento. É a dica que eu deixaria, a maior dica. Opa, obrigado, Saulo, muito obrigado. Agradecer aqui o apoio da Universidade da Gratidão, que nos cedeu o espaço para o podcast da AGE, nosso AGEcast, e agradecer também o nosso convidado, Saulo Gomes. Muito obrigado, muito conhecimento. Aqui a gente, pela tua bagagem, pelo teu know-how aqui, a gente conseguiria trazer outros temas também. E eu gostaria, claro, de poder contar contigo nessa divulgação de mais conteúdo. Agradeço novamente e desejo que a gente consiga divulgar a vontade de aprender, a vontade de se capacitar para mais e mais pessoas, porque para o empreendedor, num terreno tão cheio de desafios que é o Brasil, é essencial a gente conseguir ter mais conhecimento para conseguir desbravar esse território. Muito obrigado, Saulo. Obrigado, Thiago. Uma honra ter o convite aqui de vocês para estar presente aqui. Sou agiano e estou aqui com muito prazer e sempre disponível para o que vocês precisarem. Um abraço. Obrigado, até a próxima.